Fala, meus caros, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da Semana do Investidor de Verdade. Acho que a essa altura vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Matheus Nogueira e nessa semana, basicamente, eu vou mostrar para vocês como alcançar a tranquilidade financeira através do mundo dos investimentos. Isso com base na metodologia de verdade, que é a metodologia que eu desenvolvi nesses últimos 7 anos, me aprimorando no mundo dos investimentos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e também com muita prática, botando aí a cara a tapa, errando bastante e acertando muito também, e tendo como resultado final uma metodologia que é completamente aplicável para a pessoa comum e que gera muito resultado. Fechado? E quando eu falo que é na prática mesmo. Tanto que no final dessa aula eu já vou disponibilizar para você um guia prático de como você montar a sua primeira carteira de investimentos. Esse guia em PDF vai te auxiliar a me acompanhar aí, a gente chegar com êxito no final da semana. Então, em resumo, você vai ver como eu invisto, como eu aplico essa metodologia e como eu aperfeiçoei ela nos últimos anos, e vai ver como você também pode aplicar e ter muito resultado. Essa é a palavra-chave, porque esse resultado nos investimentos que vai possibilitar o seu aumento de geração de renda passiva, o seu aumento de patrimônio e, consequentemente, a sua tranquilidade financeira o mais rápido possível, que é o nosso objetivo final. Show? Então, sem enrolação, já vamos para a primeira coisa que você precisa saber, que é o seguinte: a metodologia de verdade, ela se baseia em 3 principais pilares, que são eles: a robustez, ou seja, a gente vai falar aqui de investimentos que são estudados e têm sua eficiência comprovada, com base em dados históricos e com base também na minha experiência pessoal. Então a gente não vai falar aqui de pirâmide, de investimento do momento, não, a gente vai falar do que dá resultado e do que sempre deu comprovadamente. Fechado? Esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. A gente vai te auxiliar a montar uma carteira robusta com investimentos que sejam realmente sérios. Show? Segundo ponto, a autonomia. Eu prezo muito para que você saiba tomar as decisões sobre o seu dinheiro. Então, quanto antes você parar de depender de mim, para mim é melhor, porque eu vou estar vendo a sua independência. Isso é importantíssimo, porque se trata do seu dinheiro e você tem que saber tomar as suas decisões. E é isso que eu ensino para você. Você saber como tomar as decisões do seu dinheiro, dos seus investimentos e saber gerir uma carteira de investimentos para o resto da sua vida. Então, definitivamente, para você não depender de gerente que queira te empurrar investimento ruim, de fundos de investimento, de casa de research e de qualquer outra coisa, de dica de terceiro, você vai saber avaliar e tomar as suas próprias decisões. E por último, e também importantíssimo, é a eficiência. Como eu disse, esse método é direcionado para a pessoa comum, ou seja, para você que trabalha aí o dia inteiro, chega em casa e ainda tem que cuidar do filho, vai fazer o seu treino aí na academia, ou seja, tem um dia corrido. Essa pessoa comum, e é exatamente como eu comecei, como eu desenvolvi toda essa metodologia, passando exatamente por essas situações, eu sei que para isso ser adaptável, você precisa gastar pouco tempo nos investimentos. Então, para isso, você precisa ter eficiência. O que é eficiência? É você colocar tempo em algo que gere muito resultado. Ou seja, você vai aplicar a metodologia somente no que é realmente relevante. Então, vou dar um exemplo. Você tem diversas técnicas aí que fundos de investimento, que gestores de investimentos usam, que fica lá o dia inteiro na frente do computador, fazendo valuation, fazendo day trade, fazendo um monte de coisa complicada, para no final ter um resultado um pouquinho melhor ou muitas vezes muito pior do que o investidor individual, que foca somente no que realmente dá resultado. Então, se você gasta pouco tempo no arroz e feijão, no que realmente gera resultado, que é selecionar bons ativos, montar uma carteira equilibrada, diversificada, você consegue gastar pouquíssimo tempo e no final de toda a metodologia gerir sua carteira aí gastando menos de 20 minutos por mês e tendo resultado muitas vezes maiores do que gestores de fundo ou essas pessoas que ficam complicando muito e gerando muita carteira e acabando perdendo rentabilidade. Tá claro? Então esses são os 3 pilares. Com base em tudo isso, eu preciso que você entenda que a metodologia de verdade é uma estratégia séria. Então, como eu disse, ela é baseada nos principais estudos acadêmicos sobre o assunto. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo a referência desses estudos, caso você queira dar uma olhada. Fechado? Então, definitivamente, não é para quem acha que existe uma fórmula mágica e que dinheiro cai do céu. Não é para quem acha que bolsa é cassino, que vai ficar todo dia tentando adivinhar o que vai subir, o que vai cair. E definitivamente também
não é para quem quer delargar o seu dinheiro e pagar caro para alguém cuidar dele para você. Então, se você se encaixa em algum desses 3 casos, pode fechar o vídeo sem problema, sem ressentimento. Fechado? Obrigado. Foi? Pronto, agora quem tá aqui é só a galera de verdade, então vamos meter bronca. Para explicar um pouco essa metodologia, eu preciso só passar um pouco pela minha história, para tudo isso fazer sentido. Porque apesar de hoje eu ter uma tranquilidade financeira, e muito antes do que eu esperava, é óbvio que não foi sempre assim. Eu comecei a investir quando eu estava na faculdade, minha graduação era de engenharia, que não tem tanta ligação assim com o assunto. Então minhas experiências eram totalmente práticas. Tinha um professor que falava um pouco disso, então eu pegava algumas dicas dele e vendia o que eu não sabia para comprar o que eu não sabia também, até que eu comecei a entrar um pouco mais na teoria. E aí eu não sei se é coincidência ou se é oportunidade, mas no mesmo momento eu também estava querendo aperfeiçoar o meu inglês. E aí eu fui atrás dos livros gringos que falavam sobre o assunto. E isso daí que abriu a minha cabeça, porque eu vi que lá fora tinha uma estratégia que era muito eficaz, muito eficiente e massivamente aplicada por uma parcela gigantesca da população americana para gerar renda passiva, e que sei lá por que cargas d'água a gente não aplicava aqui também. Então eu fui me aperfeiçoar, fui saber cada vez mais e fui cada vez entrando mais no assunto e me aperfeiçoando como investidor. Então depois disso muita água rolou, eu errei muito, mas principalmente aprendi muito nos anos seguintes, até que eu decidi e beber água direto da fonte. Falei assim, cara, isso está me gerando muito resultado, isso está fazendo uma diferença grande para mim, então eu quero melhorar cada vez mais. E decidi me especializar em Financial Accounting lá em Boston, na Harvard Business School, e fui para lá até aí só pensando em mim. Falei, isso me gera resultado e eu quero gerar mais resultado ainda para eu conseguir a minha tranquilidade financeira o mais rápido possível. Porém, quando eu cheguei lá, e claro, isso agregou muito para mim, mas eu ouvi uma frase de um professor que eu lembro até hoje, isso daí vai ficar marcado, que ele disse: o seu sucesso é proporcional à quantidade de pessoas que você impacta positivamente. Isso daí foi um tapa para mim, e por conta dessa frase é que eu tô aqui, decidi retornar e compartilhar isso com a maior quantidade de pessoas possível. E compartilhar isso com vocês nos últimos anos me fez aprender mais ainda, me agregou muito valor. E eu sei a pergunta que vocês estão fazendo nesse momento: Matheus, o que você viu de tão impactante, de tão transformador nos investimentos, que fez você sair daqui lá para Boston, estudar sobre esse assunto só para ter mais resultado e conseguir se aprimorar nessa área? E o que eu vi é muito simples, então grava, foca nisso que eu vou falar agora, que é o seguinte: os investimentos, eles são a maior oportunidade que uma pessoa comum tem de enriquecer. Ponto. É isso. E eu não percebi isso com achismo, não, eu já era engenheiro, então eu já gostava de números, e o que eu fiz bem lá no comecinho, que me fez tomar todas essas decisões, foi um gráfico, onde eu comparava a minha remuneração com a minha ocupação de engenheiro, e a minha remuneração com os investimentos e a perspectiva de crescimento delas. É esse gráfico que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, como vocês podem observar aqui no gráfico, essa linha vermelha ela é o salário. Então, ao longo do eixo horizontal, a gente vê a progressão desse salário ao longo do tempo. Era um bom salário, inclusive, tá? Uma projeção aí otimista de uma carreira de engenharia bem sucedida. E a linha verde são os meus investimentos, simulando exatamente com quanto eu já investia na época e com o retorno médio também que eu já tinha. E aí a gente percebe algumas coisas interessantes que eu percebi na época. A primeira é que no começo, claramente, o salário é muito maior do que os rendimentos do investimento. E o crescimento desse salário também é maior. Então, no começo, quando a gente faz as primeiras promoções, é sair de estagiário para contratado e assim por diante. Mas observem só, ao longo do tempo, esse crescimento reduz, e muito, porque toda carreira ela tem aí o seu teto, e cada vez que você chega mais perto desse teto, mais devagar fica a sua progressão salarial. Agora, olhem a linha verde, que é a projeção dos meus investimentos. Ela segue esse comportamento crescente por conta dos juros compostos, que causam esse efeito bola de neve. Então gera esse crescimento exponencial ao longo do tempo, tanto do patrimônio quanto, por consequência, da renda passiva. E é exatamente isso que eu enxerguei na época que me possibilitaria alcançar outro patamar financeiro através dos investimentos. Patamar esse que eu nunca alcançaria somente trabalhando. Então vocês conseguem enxergar o tamanho dessa oportunidade, por que é fundamental você aprender a investir o quanto antes. Beleza, Matheus, ficou bem claro, eu tenho certeza agora que eu preciso começar a investir o quanto antes. Já entendi o porquê, mas a minha dúvida é o como.
E é exatamente aí que entra a metodologia do investidor de verdade, o que vai fazer você conseguir ter esse comportamento, essa curva crescente no seu patrimônio, vai ser a sua carteira de investimentos, que nada mais é do que a composição de vários bons ativos, cada um com objetivo, que vai te levar nesse caminho para a tranquilidade financeira. Então a escolha desses ativos que vão estar dentro da sua carteira, ela é fundamental. É por isso que eu já estou disponibilizando para você esse guia bem prático de como montar a sua primeira carteira de investimentos, que já vai te dar uma visão de como fazer esse processo, de como fazer a escolha dos ativos e vai inclusive nos auxiliar aí nas próximas aulas. Olha, vou ser bem sincero com vocês, esse guia aí, que está bem prático por sinal, ele mostra o que é mais relevante dentro aí do passo a passo para você montar a sua primeira carteira de ações. E vou ser mais sincero ainda, para te falar a verdade, claro que eu não segui esse guia lá no começo. Pelo contrário, eu errei muito nessa caminhada. E tem N erros aqui que eu posso compartilhar com vocês. Então, por exemplo, eu não tinha nenhum critério para selecionar os ativos, então não sabia o que era um ativo ruim e um ativo bom, então colocava um monte de porcaria na minha carteira. Eu investi em ações antes de ter definido minha estratégia, então antes de eu saber o que eu estava fazendo. Eu investi seguindo dicas, ou seja, só porque as pessoas falavam e assim por diante. Cometi um monte de erros. E foram esses erros que me ensinaram o que não fazer e, consequentemente, o que fazer, que foi o que eu consolidei tudo nesse guia. Então, deem valor a isso e sigam, apliquem. Por quê? Porque se eu tivesse um guia desse lá no começo, eu ia ter economizado muito tempo sem precisar errar. Com certeza, hoje eu já estaria muito mais avançado do que eu já estou. Então, quando vocês abrirem o guia, vocês vão ver que, de cara, o primeiro passo é abrir conta em uma corretora. E aí vem a primeira lição de vocês. Eu vou estar enviando para vocês um vídeo onde eu faço uma comparação entre as corretoras. Com isso já vai ficar fácil, você vai assistir o vídeo e vai conseguir identificar qual a corretora melhor aí para você abrir conta, caso você ainda não tenha. Fechado? E aí a gente já segue para o segundo passo. Se vocês já tiverem aí com o documento também na mão, vocês não precisam nem abrir ele agora, tá? Porque esses dois passos eu já vou falar para vocês. O segundo passo é a construção da sua reserva de emergência. E para isso você tem que calcular o quanto seria o ideal para você ter na sua reserva de emergência. É exatamente isso que a gente vai fazer agora na prática. Fechado? Então vamos lá. Chegamos aqui então na tela do computador, aqui ao lado vocês podem ver a planilha que a gente vai utilizar e vocês vão ver como é bem simples. Basicamente é uma tabela onde a gente vai classificar com uma pontuação cada um dos critérios de risco, ou seja, critérios que podem fazer com que aumente ou diminua a quantidade de meses de custos mensais que você deveria ter aproximadamente na sua reserva de emergência. Fechado? Então vamos para a prática que vocês vão entender fácil. Então primeiro critério, idade. Quanto menor a sua faixa de idade, menor seria esse risco associado. Então vamos usar um caso fictício aqui, alguém com menos de 30 anos, segurança no emprego, ou seja, se você é um emprego concursado, um cargo público, algo que tem uma alta segurança, ou se você está no emprego aí que tem uma certa estabilidade, já está mais de 3 anos, mas não é tão certo assim, ou se tem uma instabilidade, ou seja, você é recém-contratado ou em algum setor, aí, em alguma vaga específica que tem uma instabilidade. Então vamos colocar aqui vamos colocar uma segurança média. Tipo de mercado. Então, tipos de mercados mais estáveis, onde você tem uma maior dificuldade de desligamentos, ou mercados que estão ali na faixa intermediária, ou que tem uma maior estabilidade também, como que tem ligado direto ao consumo, direto ao consumidor, onde tem uma fácil variação na demanda, você acaba perdendo emprego e assim por diante. Então, vamos colocar aqui um exemplo 2 também, como se fosse aí um engenheiro, um arquiteto, algo do tipo. Facilidade de realocação, ou seja, a sua qualificação, você acredita que a realocação no mercado de trabalho seria rápida? Você tem um mercado onde tem uma quantidade de vagas que teria uma oferta grande, que você conseguiria se realocar de forma rápida? Então, aqui, se essa facilidade é alta, média ou baixa. Vamos colocar aqui que seria uma realocação baixa, ou seja, seria aí, teria certa dificuldade para conseguir se realocar no mercado em caso de desligamento. Vocês podem ver que a maioria dos critérios aqui, a gente tem 3 critérios que estão ligados ao emprego. Por quê? Porque a maior porcentagem de utilização da reserva de emergência é exatamente no caso onde você perde o emprego. Então você perde aquela renda certa de todos os meses e aí você tem que utilizar essa reserva de emergência por algum tempo. Por isso tem tantos fatores ligados ao seu emprego. E por último, se você tem dependentes, então aqui vamos colocar que tem nenhum dependente, então aqui seria 1. Fechado, e aí a gente tem o total de meses do seu custo mensal que você deveria ter retido na sua reserva de emergência. E aqui simplesmente você vai colocar qual é o seu custo aproximado mensal, ou seja, quanto você gasta aí por mês com as suas necessidades
básicas. Então vamos colocar aí R$ 1.500. Um exemplo aí fictício, como a gente disse. Pronto, feito. Um total aproximado para você ter na sua reserva de emergência seria aí próximo de R$ 10.800. Significa que você tem que ter exatamente isso? Não, mas serve como uma base para você ver se está de acordo com o que você está planejando. A reserva de emergência ela deve estar alocada, segundo a metodologia de verdade, dentro do Tesouro Direto. A gente não precisa inventar muita coisa nesse momento. Esse tipo de investimento ele tem que ter alta segurança e alta liquidez. A gente não está focando em rentabilidade, simplesmente em realmente ser uma reserva para emergência. Então, por isso, a gente vai deixar no lugar mais seguro possível, que é no investimento Tesouro Selic, que você vai ter acesso após você ter passado pelo primeiro passo, que é abrir uma conta na corretora. Fechado? Bem claro. E por último, e muito importante, eu coloquei até a grande aqui embaixo, isso daqui é simplesmente uma base. O importante é que a reserva de emergência te dê paz, ou seja, que você fique à vontade, que você fique tranquilo tendo aquele valor guardado, consiga dormir tranquilo, sabendo que você pode aí suprir qualquer necessidade adversa que você tiver na sua vida. Fechado? Então é isso, bora voltar lá pro vídeo. Voltamos e olha só, surpresa então, vou disponibilizar para vocês também essa planilha que a gente acabou de utilizar para calcular a reserva de emergência. Então você vai poder aí da sua casa calcular aí o montante que você precisa ter para a reserva de emergência com base nos seus critérios. Fechado? Então já são 3 presentes aí, hein? O guia para você montar a sua primeira carteira de investimentos, o vídeo de comparação das corretoras para você escolher a sua corretora e abrir conta nela, e agora a planilha para você calcular o montante necessário para a sua reserva de emergência. Então você já tem 3 lições para a próxima aula para a gente continuar metendo bronca. Você vai fazer o seguinte: vê o vídeo se você ainda não tem uma conta em uma corretora para você poder abrir. Aplica a planilha com base nos seus critérios pessoais para você saber quanto você precisa ter de reserva de emergência e já dê uma olhada aí no guia de como montar a primeira carteira para você já estar por dentro e a gente continuar na próxima aula, que talvez seja a mais importante da semana. Fechado? Bastante conteúdo aí já para a primeira aula, e é o seguinte, com esse conteúdo e com as lições que eu deixei para você, você já vai estar pronto para a gente entrar de cabeça na segunda aula, que como eu disse, para mim é uma das mais importantes, que vai ser como selecionar as melhores ações da bolsa. A gente vai fazer isso na prática, eu te pegando pela mão mesmo, a gente fazendo todo o passo a passo. Então não dá mole, não perde, fica de olho aí tanto no e-mail quanto no grupo, que é por lá que nós vamos enviar o link para você entrar o mais rápido possível e continuar metendo bronca com a gente. Fechado? Ah, importantíssimo, agora eu quero ver. Se você tá comigo até aqui, se você tá fechado comigo, faz o seguinte, tem uma caixa de comentário aqui embaixo. Mete bronca dando sugestão, opinião, me fala o que você achou da aula e no final coloca um hashtag até o fim para eu ver a galera fechamento, ver quem tá aqui comigo de verdade. Pode colocar também qualquer dúvida que eu vou ler todos os comentários e vou responder todas as dúvidas. Fechado? Então é isso, estamos juntos mais do que nunca, te espero na próxima aula, aquele abraço.